E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje eu vim trazer para vocês aqui um deck de Gênesis, um deck muito legal, muito difícil de se jogar e que eu tô me divertindo bastante com, que é o deck de Monarca. E aí eu vou trazer aqui então para vocês como que funciona essa estratégia. Se vocês quiserem, inclusive, mais vídeos de decks de Gênesis, comentem aí que eu tento direcionar um pouco mais o canal pro formato Gênesis. E eu vou trazer aqui então a decklist, algumas explicações, alguns insights sobre o deck e uma partida que eu joguei, um replayzinho de uma partida para vocês, para ter um pouco mais aí de informação como um todo sobre o deck em si. Bom, primeiro, por que o Monarca é um deck bom no Gênesis? E aí a gente tem o fator mais relevante, eu acho, quanto ao Gênesis, que é a quantidade reduzida de techs que os decks tendem a rodar no formato Gênesis. E isso tem dois fatores muito relevantes para o Monarca. O primeiro é que o Monarca ele acaba não sendo interagido nas cartas principais do deck, né? Por exemplo, é muito mais difícil você tomar uma Ashe no formato Gênesis. Se você toma uma Ashe, a tendência é que você não fique tomando muitas outras Hand Traps, e isso faz uma diferença muito grande para o deck. Além do fato de que o próprio deck de Monarca ele já tinha naturalmente a vontade no TCG Advanced de utilizar bastante carta de engine, mas ele não podia porque o formato não permite, aí ele tem que usar um monte de tech. No caso do formato Gênesis, a gente tem o equilíbrio perfeito dessas duas coisas, o que faz com que o Monarca seja um deck muito, muito forte. Além disso, o deck de Monarca ele já tem muito push de maneira natural. E no formato Gênesis, aonde o deck acaba tendo muito menos impacto no turno 1, né, os decks de turno 1 acabam tendo menos impacto, esse deck acaba virando um leão de quebra-mesa e ele acaba sendo realmente muito forte dentro da estratégia que ele se propõe a fazer. Então, vamos dar uma olhada aqui em como eu montei essa decklist e o porquê que eu escolhi as cartas que eu escolhi. Bom, primeira coisa que eu vou fazer sempre no vídeo de Gênesis, pelo menos enquanto eu me lembrar, é falar sobre as cartas que tem pontuação dentro do deck. E o Monarca ele tem 3 cartas com uma pontuação bem alta, que é a Domain of the Monarchs, que custa 50, que é o campo que não deixa invocado extra deck. A gente tem a Monarchs Erupt, que é a skill drain do deck, né, que também custa 50, e o Zaborg, que por sua vez custa 80, que é uma carta aí que vai entre aspas, zerar o extra deck do oponente aí, né? Ele vai arrancar um monte de carta do extra deck do oponente. Bom, basicamente, o que acaba acontecendo é que você não pode rodar todas essas cartas, mas em geral você já não ia querer muito rodar esses Zaborg. E as decklists que a gente costuma ver de Monarca, elas tendem a ficar... Deixa eu fechar essa janela aqui, porque estamos ouvindo bastante barulho externo. Bom, esse deck ele tende a querer utilizar duas da Erupt, ou às vezes uma da Erupt e uma da Domain, e eu percebi que isso costuma ser o standard para o deck de Monarca. Entretanto, eu particularmente, eu percebi que o deck de Monarca ele não precisa dessas cartas para vencer a partida, e que muitas vezes quando você começa, você já ganha de maneira natural, simplesmente ativando uma dessas cartas, ou a Erupt ou a Domain, ou até mesmo não ativando nenhuma, o que me faz incentivar aí que vocês, por exemplo, tentem rodar o deck até sem essa Domain. Inclusive tem uma outra carta muito clássica do deck de Monarca, que é o Majesty Fiend, que custa 100, que você pode utilizar aí se você quiser. Ele custa 100 pontos, mas ele é uma carta fácil de buscar no deck de Monarca, ele tem muitos meios de buscar o Majesty e muito fácil de invocar também, caso você goste aí de um lock muito mais forte. Bom, voltando no que eu estava falando sobre o Monarca, percebi que não era muito necessário você utilizar aí muitas dessas cartas que custam ponto, porque a engine em si do deck ela já é muito opressora. E aí, apesar de questionando se eu preciso mesmo dessa domain, eu tô rodando uma cópia dessa domain e vale ressaltar que também tô quase tirando ela para colocar mais techs, porque eu escolhi completar o resto dos pontos com 2 Khalids e 2 Draws. Por que essa escolha? Primeiro porque o Draw é uma carta muito barata e muito eficiente no formato, e segundo pelo exato motivo do primeiro, que é o Draw é uma carta muito barata e muito eficiente no formato, e o Draw é muito bom contra o deck de Monarca, então eu escolhi 2 Khalids aí para nos proteger desse possível Draw, que é uma das poucas lose conditions do deck. Então, por conta disso, a gente acaba tendo aí um kit de techs mais enxugado, mas bastante eficiente dentro do que ele quer fazer. E aí,
como que funciona o núcleo aqui do deck do Monarca hoje em dia, né? Eu tô usando 3 Edeias, 3 Tesseras e 2 Eidos, que são as cartas para ser tributadas aí, né? Além de estar usando 3 Éter, 3 Erebos e 3 Eidos do grandão, que são 3 cartas aí muito fortes aí de fazer tributo summon. A Éter, ela invoca um do deck, o Erebos, ele tira uma carta do oponente, da mão ou do campo, e o Eidos, ele busca uma carta quando ele é invocado. Então, essas 3 juntas, elas têm muito poder de fogo. E aí eu estou utilizando 3 Panteísmos para consistência, 3 Tenacity também para consistência, 3 Revolt também para consistência, aí 3 Stormforth para ajudar a quebrar a mesa, assim como estou usando 2 Master Plan, que são cartas bem consistentes também, e estou usando uma Prime Monarch, que é uma carta aí que vai ficar se invocando do cemitério bastante. A gente vai invocar aí, usar aí uma da Strike of the Monarchs, que ajuda bastante aí também no quesito de quebrar mesa e tal. Ela é uma carta simples e fácil de buscar. Ela é uma interação dos monarcas para se buscar, quando muitas vezes você já tem uma ou outra das interações que você gostaria. E ela é a única spell de interação Go in Second, além da Stormforth. Isso é relevante em alguns momentos. Aí eu tô rodando uma Return of the Monarchs, que é a carta que vai fazer a manutenção desses monstros de nível alto na nossa mão. E para complementar essa domain que eu estou utilizando, eu estou usando uma Perfection, que é uma carta de turno 1 muito forte mesmo, e aí ela acaba sendo uma carta que fecha o caixão. Pro side deck eu estou usando 3 Sphere Mode, porque esse deck não se importa em gastar uma das Normal Summons do turno. Esse Flying Sea é uma das melhores cartas do formato, então estou usando 3 cópias aqui, assim como 5 Removal do Spell Trap, 2 Cyclones e 3 Twin Twisters, e aí esse kitzinho para quando eu tô pós-side e eu sei que eu vou começar, que é um kit que acaba ganhando muita partida, que é 1 Mega Testulus e 3 Téstalos pequenos, basicamente para dar um Ring Loop no oponente, o que acaba sendo muito eficiente em muitos games. Bom, com isso eu vou mostrar para vocês um game aí, porque realmente o deck de Monarca acaba funcionando muito bem dentro do seu estilo. O ponto negativo é que ele é um deck muito complexo. Você abrir com 5 cartas de engine de Monarca, que é o que acontece quase sempre, é muito difícil de você tomar as melhores decisões. Então, certamente, o que eu tô fazendo aqui não necessariamente são as melhores decisões, mas foi o melhor que eu consegui pensar. Bom, vamos lá. Eu perdi no dado aqui nessa partida, é uma ranqueada no Dueling Book, e aí o oponente foi lá combar com seu deck de Resonator, que é um deck que está aí aparecendo cada vez mais dentro do formato Gênesis. Eu não vou entrar em muito detalhe de como o deck do Resonator funciona, mas basicamente aí ele saiu combando e fazendo um monte de coisa, e ele vai passar com algumas interações bem fortes aí. Então, coisas, summon. Ele invocou aqui o Red Supernova Dragon, que ele vai negar efeito de monstros e... perdão, ele não vai nem negar, né? Ele vai banir todas as cartas que eu controlo quando eu ativo um efeito de monstro, e aí beleza. Bom, e ele fez aqui o Hot Red, perdão aí pela confusão aqui, o Hot Red pelo efeito de negar uma spell. Aí o que eu fiz? Eu comecei ativando aqui a Master Plan para dar uma Foolish, e aí ele falou beleza, e aí eu já enviei a Panteísmo, e com o efeito de cemitério da Panteísmo, eu revelei 3 Stormforths e peguei uma Stormforth pra mão para forçar ele a usar a negação do Abyss aqui. E aí eu ativei então a Stormforth, e ele já negou imediatamente com o Abyss. Na sequência, eu tenho a intenção aqui de tentar fazer alguma Tribute Summon de alguma maneira, então eu dei o efeito da Tessera e revelei a Tenacity para entrar especial. E aí, depois dela entrar especial, eu ativei essa Tenacity, revelando o Eidos para tentar buscar uma carta de Monarca, e eu busquei a Return. Ativei essa Return, e aí fiz a Normal Summon do Eidos. E percebam que eu fiz a Normal Summon sem usar o efeito da Tessera por causa do Supernova, que eu quero tentar dar um Chain Block. E aí foi o que eu fiz, eu dei efeito do Eidos, efeito da Tessera e efeito da Return para buscar, e aí dando Chain Block para ele não poder dar esse Supernova Dragon. O que não acabou sendo eficiente, porque a Red Zone que ele tinha aqui acabou destruindo uma carta.
E aí ele destruiu a nossa return, e aqui a gente ficou meio sem recurso, porque aí eu até invoquei um monstro, busquei uma carta, e aí dei o efeito do Eidos, ele deu Chain no Supernova pra banir todo mundo, e ele deu a Red Bunny pra reviver o Supernova, e aí eu percebi que não tinha como passar da mesa dele, ele ainda tinha aqui um Fiendish Golem, tinha um follow bem forte na mão, então não tinha muito o que fazer, acabei perdendo esse game 1. Já no game 2, eu decidi começar e fiz aquele sidezinho que eu falei para tentar remover algumas cartas da mão do oponente. Abri com uma mão perigosa, porém muito forte se as plays passam, e as plays tendem a passar mais mesmo, e então essa mão acaba sendo realmente bem forte. Eu dei o efeito da Tessera, revelando a Panteísmo entrando especial, e aí eu fiz a Normal Summon do turno com o efeito do Eidos, e o efeito do Eidos, ele buscou uma carta, assim como a Tessera invocou um do deck. Então, a Tessera... Ah, não, perdão. Eu tomei uma Veiler aqui nesse Eidos. Então, a Tessera vai invocar a ideia do deck e o Eidos que buscaria, ele acabou não podendo buscar. E aí eu dei efeito dessa ideia e trouxe um Eidos pequeno no deck que deu efeito para poder fazer mais uma Tribute Summon. Como a Tribute Summon adicional do Eidos, eu tributei o Eidos pequeno e o Eidos grande para invocar o Erebus. E esse Erebus deu efeito que foi para enviar 2 Spell Traps do deck para o cemitério, o que vai por sua vez gerar muito recurso, e remover uma carta do oponente que já está com uma menos por causa dessa Veiler. E aí a gente enviou a Panteísmo e a Prime para embaralhar uma carta da mão do oponente. E a gente acabou embaralhando aqui. Vou até dar uma olhada em que carta que era. Essa carta aqui, que era um Vision Resonator, então tiramos aí esse recurso do oponente. Na resolução, o oponente utilizou um DD Crow na nossa Panteísmo, e aí eu respondi com o efeito da Prime, banindo essa Panteísmo e entrando por invocação especial. Nesse caso aqui, né, acabou ficando bem forte, porque a gente tomou 2 Hand Traps e acabaram não parando o nosso combo, porque aqui o que a gente fez foi dar o efeito do Eidos pequeno do cemitério para reviver a Tessera. E aí, com isso, a gente tem o efeito da Tessera ainda, que a gente não utilizou anteriormente, para fazer Tribute Summon. Eu até comentei, né, que eu não lembrava se eu tinha feito a Tribute Summon do turno ou a Tribute Summon pelo efeito da Tessera, mas que eu estava fazendo a outra delas agora. E aí, nesse momento, eu dou o efeito do outro Eidos, que não é uma vez por turno, então eu posso ativar mais uma vez quando eu faço o Tribute Summon de outro Eidos. Dei efeito da ideia para pegar uma banida e acho que eu esqueci aqui do efeito também. Eu poderia ter dado efeito desse Eidos para voltar para a mão também. Mas aí aqui eu enviei mais 2 e voltei mais uma carta da mão do oponente pro deck, que foi aqui o Bone Archfiend. Sobrou só uma carta na mão dele. E aí eu dei a Panteísmo, descartei, comprei 2 cartas. E aí aqui ainda tinha mais um Thestalos para invocar em algum momento e tirar mais uma carta da mão do oponente. Aqui quando eu fui dar o efeito da Panteísmo para revelar 3, ele já se rendeu porque ele viu que não ia ter o que fazer tomando esse Hand Loop tão forte. Então o fato dele ter dado 2 Hand Traps acabou sendo pior para ele, né? E aí agora, no Game 3, é ele que começa novamente. E a gente abriu com uma mão até que boa aí, né? E ele começou dando efeito do Earthbound e buscando o Soul Resonator, o que acabou ficando bem forte pra gente, porque aí a gente deu o nosso Draw Lockbird. E aí, ele até reclamou no chat aqui com esse draw, setou uma carta e passou. Aí a gente comprou aqui o Eidos grande, e eu lembro que nesse momento eu fiquei pensando um bom tempo, porque eu sabia que eu queria começar dando essa Twin Twisters, mas tinha muitas opções diferentes de descarte, cada uma mais estranha que a outra, e aí eu pensei, no fim das contas eu dei a Twin Twisters descartando o Eidos pequeno, porque eu sei que ele volta pra mão, e destruindo a setada dele, que era uma Red Zone, portanto não faz nada. Aí aqui também lembro que eu pensei um tempo para ver se eu dava Panteísmo na Revolt ou se eu dava Revolt na Panteísmo, porque essa Panteísmo no cemitério de qualquer forma vai poder buscar mais cartas, eu vou poder continuar minha jogada, mesmo que eu não compre bem com essa Panteísmo. E aí eu fiquei pensando, no fim das contas eu acabei dando Revolt na Panteísmo, que é um pouco mais garantido, e aí essa Revolt revelou 3, e o oponente escolheu uma para minha mão, ele escolheu o Eidos veio para minha mão, e aí caiu a ideia e a Tessera no cemitério, e aí a Tessera deu seu efeito para invocar uma ideia do deck, que por sua vez
deu-se o efeito para invocar um Eidos do deck, que por sua vez me deu uma Tribute Summon adicional no turno. E aí eu dei o efeito da Panteísmo e tomei um Skullmaster do meu oponente. Então vocês podem ver que ele tá utilizando bastante Hand Trap no deck dele, né? Ele tinha Veiler, tinha Crow, tinha Maester. E aí, negando essa Panteísmo, a minha jogada acabou sendo simplesmente ter que fazer a Tribute Summon desse Erebos. E aí eu dei o efeito do Erebos Chain Link 1, ele até descartou um Veiler aqui de maneira meio prematura, porque eu ainda ia ter mais Chain Links pra fazer, mas aí eu fiz ali, né, Edeia no cemitério Chain Link 2 e Eidos grande do cemitério Chain Link 3. O Eidos voltou pra minha mão, a Edeia pegou a Panteísmo pra mão, e agora o Eidos pequeno deu efeito para reviver essa Tessera. E aí essa Tessera tá dando efeito para invocar aqui o Eidos por Tribute Summon. E aí o oponente se rendeu, ele tinha aqui um Soul Resonator e uma Resonator Call na mão, então ele não tinha mais como parar. E aqui eu até terminei de fazer o combinho para ver se eu realmente ia conseguir matar o oponente. Eu percebi que sim, porque aí esse Eidos entrando na mesa, ele ia poder adicionar uma carta. E aí, fazendo a Tribute Summon do turno, que eu ainda não fiz, porque eu fiz uma pelo efeito da Tessera e uma pelo efeito do Eidos, eu faria aqui a Tribute Summon da Aether, que por sua vez iria invocar o monstro do deck, e aí ia dar mais de 8.000 de dano aqui nessa combinação. Então, bem legal aí o poder que esse deck tem. Ele é um deck realmente muito ofensivo, muito agressivo, onde você consegue ativar todas as cartas da sua mão e pressionar bastante o seu oponente. E esse deck aí que eu tô gostando bastante de jogar já faz um tempo. Então, fica aí a minha recomendação para vocês. Ele tem muito follow, ele tem muita pressão de mesa, ele tem interação no turno do oponente e ele é um deck bem barato, porque tirando as cartas de travar o oponente, nada custa nada. E aí, quanto menos cartas de travar o oponente você usar, mais techs você vai poder utilizar com os pontos que você tem. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui e até uma próxima.